Olá, hoje a gente vai conversar sobre o feudalismo, tá? A organização econômica e social, política, religiosa da Europa Ocidental durante a Idade Média, beleza? A gente sabe que tem duas apostilas meio diferentes aí do sétimo ano do ano passado para o desse ano, houve uma mudança aí na base curricular, mas a gente está usando ainda a apostila do ano passado para fazer essa revisão antes de entrar, porque a apostila nova já começa no Renascimento, ou seja, no fim da Idade Média, e a gente tem essa revisãozinha aí para fazer, para poder chegar no Renascimento com clareza do que está acontecendo, tá? Bom, no primeiro momento a gente faz um primeiro questionamento, tá? Se a gente está falando da Europa Ocidental, por que essa divisão cronológica, ou seja, essa divisão de tempo histórico, é aplicada como se fosse da história da humanidade? A gente sabe que tem duas razões principais para isso. Uma é a eurocentralidade da visão histórica que se expandiu para o mundo, tá? Então, isso é bem problemático aí por um lado. Por outro lado, a gente tem uma questão muito mais problemática, mas que explica também por que a gente mantém essa visão eurocêntrica na nossa abordagem histórica. É uma questão muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Mas por que ela é simples? Porque basicamente a partir da Europa que vai ocorrer aí uma globalização do planeta Terra a partir da Idade Moderna, ou seja, a partir do fim da Idade Média, e que basicamente é um modelo de civilização que vai eliminar todas as outras da face do planeta Terra, né? Vai basicamente aí destruir as outras culturas direta e indiretamente. Então essa é uma das razões aí pela qual a gente realmente se mantém focado na história. Faz esse paralelo entre Europa e Brasil, não tem tanto estudo da África, não tem tanto estudo sobre a Ásia, sobre a Oceania, esses continentes, essas culturas meio que vão aparecendo na história conforme os europeus entram em contato com ela. Até hoje a gente fala de descobrimento do Brasil. O verdadeiro descobrimento do Brasil foi há 35, 25 mil anos atrás, né? Mas a gente tem essa centralidade aí na Europa pelo fato de que o modelo de civilização que a gente tem hoje no planeta Terra foi em grande parte devido à dominação europeia do nosso planeta, né? E, portanto, a gente está estudando basicamente aí a história do modelo de civilização atual, e ele percorre aí essa trajetória europeia, né? Mas beleza por enquanto, né? Vai fazer o quê? Então a gente vai discutir o feudalismo, essa organização político-econômica religiosa da Europa Ocidental, tá? Vamos lembrar, antes do o que, vamos pensar os comos. A gente já discutiu a crise do Império Romano, as invasões bárbaras, que foram chamadas de bárbaras, né? E como o Império Romano havia se dividido em dois, Império Romano e Império Bizantino, existe a expansão árabe que meio que isola aí essa sociedade europeia do modelo de civilização mediterrâneo, das interações mais internacionais aí. O Império Bizantino consegue se manter, se poupar das invasões bárbaras através do financiamento, enquanto o lado romano ali ele é invadido, correto? Essa feudalização da sociedade europeia, ela ocorre num processo aí que vem da crise do escravismo, e a gente marca aí o fim da Idade Média com a queda do último imperador romano no século V, beleza? Então a gente tem um processo de feudalização a partir da crise do escravismo, que já foi discutido, e que teve como solução a organização do colonato, aquele momento em que os senhores, a elite romana, fugiu para suas propriedades rurais e acabou vivendo nas suas reservas senhoriais, ou seja, a parte da terra reservada a essa elite, vivendo nos castelos, enquanto outras partes foram divididas em lotes servis, no lote dos camponeses que estavam trabalhando na condição de servos, certo? Isso eram as vilas romanas, tá bom? Até que ocorrem as invasões bárbaras que chegam nessas vilas romanas, vão destruindo aí os núcleos urbanos, saqueando e tal. E quando chegam nesses lotes rurais da elite romana,
promove a elite romana promove um acordo com a elite desses grupos invasores, que acaba virando uma nova aristocracia. O que é uma aristocracia? É um poder de poucos que controlam a sociedade. Se numa monarquia a gente tem o poder de um, que é o rei, mono, aqui a gente tem outras oligarquias, né? Que aí oligo realmente significa poucos, tá bom? E, portanto, essa elite, esses grupos invasores, a elite desses grupos invasores vai acabar virando o que mais tarde vai se tornar a nobreza feudal, essa aristocracia ou essa oligarquia em aliança aí com as antigas oligarquias romanas, tá? Essa nobreza vai ser chamada de cavaleiros, a gente vai entender o porquê, mas basicamente a lógica da elite política e da elite militar vai se misturar nessa noção de nobreza e vai ter o título de cavaleiro, beleza? O que é o feudalismo? Do que se trata? Se trata de uma ruralização da sociedade, que o Império Romano era bem urbano, tinha muitos núcleos urbanos, controlava os núcleos rurais e outros núcleos urbanos a partir da sua capital e das suas estradas, dos seus exércitos, da sua cobrança de impostos, das suas religiões. E nesse momento da fuga desses senhores para o campo, a gente vai ter, portanto, uma ruralização. A sociedade vai ficar rural, vai para o campo, certo? Portanto, vai ocorrer uma descentralização do poder. O poder que era concentrado na capital romana, na figura do imperador, com os seus exércitos, agora vai se pulverizar esse poder, vai se regionalizar. Cada um desses senhores vai ser senhor do seu próprio feudo, do seu próprio domínio territorial. Um feudo, a palavra feudo, se trata de domínio sobre a terra, beleza? Então o poder se regionaliza, passa a ser um poder local, mas que ao mesmo tempo, como tem vários poderes locais, ele está descentralizado, correto? Ele é centralizado na lógica feudal, mas ao mesmo tempo, como tem vários, ele é descentralizado. A gente não tem mais a figura do imperador ou de um grande rei que comande diversos territórios. Dentre as elites, vai ocorrer o que a gente chama de pactos ou relações ou acordos suzerano-vassálicos, mas a gente já vai chegar lá. Do que se trata basicamente? É um pacto de fidelidade, de parceria entre as elites, entre as nobrezas, tá? Mas esses pactos também envolvem hierarquia, ou seja, eles não são iguais entre eles, existe uma diferença de poder, existe uma diferença aí do tratamento que um tem que dar para o outro, beleza? E a gente sabe que enquanto esses senhores estão vivendo nos seus castelos e dominando os feudos, cobrando impostos das populações locais, essas populações que acabaram se tornando todas camponesas, ou seja, trabalhadores do campo, trabalhadores rurais, eles vão estar vivendo, essa população camponesa, na condição de servos. A gente já conversou, mas eu vou falar de novo. O que é um servo? Ele é um ser humano que está preso àquela propriedade rural, àquele trabalho naquela propriedade. Ele não pode sair dessas terras, tá bom? Ele não pode viver em outros lugares, ele não pode decidir onde ele vai viver. Ele está preso à terra, embora ele não seja um escravo, porque um escravizado, infelizmente, foi muito comum durante a história da humanidade, os escravizados poderiam ser comprados e vendidos, não é o caso dos servos, tá bom? Para a gente entender aí como é que chega nesse ponto, existem alguns elementos que são da tradição romana, europeia, cristã. Tá? Lembrando que o Império Romano havia se tornado cristão, oficialmente cristão, a única religião aceita e autorizada, perseguia aqueles que cultuavam a outros deuses. Então a gente tem aí, dos romanos, a gente tem o elemento do colonato, dessa divisão entre terras senhoriais e terras servis.
A gente tem o elemento do cristianismo também, tá? E dos invasores, digamos assim, dessas elites, desses grupos germânicos, ou como foram conhecidos, bárbaros, a gente tem alguns elementos que vão entrar aí, que vão caracterizar o feudalismo. Um deles é o que era conhecido como comitatus, que é essa característica dos laços de fidelidade entre os nobres. Eles são fiéis uns aos outros, eles são parceiros, digamos assim. É uma lógica de honra, tá? E existe também o que a gente chama de direito consuetudinário. Basicamente, é uma lógica de que a sociedade deve ser regida pelos costumes, não tem necessidade, não existia no caso dessas elites invasoras, não existia a lei escrita, que nem existia no Império Romano, e nesse momento a escrita ela vai praticamente desaparecer da sociedade, a gente vai ver o único lugar onde ela vai ser preservada. Então a gente está falando aí dessa herança desses grupos invasores, desses laços de fidelidade entre as elites e da tradição, da lógica da manutenção da sociedade ser baseada nos costumes, no que é normal e não necessariamente em leis escritas. Outro elemento que vai integrar aí uma coisa que já estava meio que se desenrolando no colonato, mas lembrando, a economia romana ela era monetizada, ela tinha moeda, certo? A economia dos grupos invasores, ela era o que a gente chama de economia natural, ela era baseada em trocas e em produção, em paga de impostos, em espécie, o próprio produto, certo? Não convertido em moeda. Hoje em dia, parênteses, hoje em dia já se sabe, já se analisou, aí já se descobriu que não foi bem assim o feudalismo, ele mantém aí alguns elementos de moeda, de mercado, mas a princípio isso não chegou ainda nos livros didáticos, isso ainda é um debate historiográfico das universidades. Então a gente mantém aí essa simplificação de que a sociedade feudal não era monetizada, não tinha moeda, tá bom? Fecha parênteses. Então a gente tem esses elementos aí dos grupos invasores se misturando com esses elementos culturais romano-cristãos, basicamente dos romanos já do colonato, dos romanos que fugiram e que foram se refugiar, tanto das invasões quanto dessa crise econômica que estava se desenrolando, nesse formato de sobrevivência aqui. Quando se juntou esses dois elementos, a gente teve aí o feudalismo. Então vou repetir, é uma sociedade rural, totalmente rural, que tem somente como construções os castelos, e os lotes camponeses. Esses camponeses são servos que pagam os impostos em produto, na sua produção agrícola, tá bom? Produz e entrega grande parte da sua produção aos senhores, tá bom? Mas tem um elemento muito importante que a gente não pode esquecer, que é a influência da Igreja Católica, do cristianismo. O que geralmente autores posteriores acabaram projetando sobre a Idade Média, enxergando na Idade Média uma Igreja Católica muito cruel, muito opressora. E a gente sabe que não foi bem assim. Essa opressão, essa imposição do catolicismo, ele vai vir muito mais quando surgirem oposições a essas ideias. Mas então, por que a Igreja Católica é tão importante nesse momento? Lembrando, a gente está falando de organizações de poderes regionais, um senhor aqui, no seu feudo, outro senhor no seu feudo, outro senhor no seu feudo. E a Igreja Católica era a única organização que estava em todos os lugares, digamos assim. Ela tanto tinha os seus próprios feudos, os seus próprios, talvez, castelos aí, ou mosteiros, que também tinham os seus servos, e também existiam as capelas, as igrejinhas que estavam dentro dos feudos. Então a Igreja Católica acaba sendo o grande elemento aí de costura cultural dessa sociedade que não tem um poder centralizado. Tá? Isso é uma simplificação, em determinados momentos vão existir reis que vão governar mais de um território, mas esse não vai ser o fenômeno mais comum, e os reis eles não vão ter aquele poder que se tem tanto depois na figura dos reis, quanto existia na figura dos imperadores romanos e etc. Tá? Então a gente está pensando aí num poder bem pulverizado,
em que o único elemento cultural e mesmo físico, da presença física, seriam aí os membros e os mosteiros, as igrejas, as capelas que vão estar espalhadas aí por todos os lugares, tá bom? Eu comentei sobre a escrita desaparece, não tem leis escritas que fundamentem o feudalismo. A escrita ela vai ser estrita às igrejas, somente os membros das igrejas é que vão saber ler, escrever, inclusive muitos deles vão passar a vida, vão ter como trabalho ser copistas, eles vão ficar copiando os livros, porque esses livros se perdiam com umidade, com traças e etc, tá? Então, basicamente, as únicas pessoas que sabiam ler e escrever eram membros das igrejas, tá bom? Agora, uma coisa que é muito importante de entender é essa relação suzerano-vassálica. Do que a gente está falando? Dos pactos de fidelidade e hierarquia entre as nobrezas. O que significa isso? Vamos lembrar. Chegaram os invasores, a elite romana cedeu terras a esses invasores, que por sua vez, lembrando que eram grandes propriedades de terra, por sua vez, redistribuíram essas terras entre os seus próprios companheiros das elites, que passaram a ser senhores de terras. Mas eles não eram exatamente iguais entre eles, existia uma lógica de superioridade entre eles. Quem deu uma terra para um outro senhor é um suzerano, tá? Tá aqui a palavra. Quem recebeu essa terra e se tornou um nobre a partir dessa doação de terra é vassalo desse cara aqui. Então, embora ambos tenham um poder enquanto senhores dentro do seu próprio feudo, aquele que recebeu um feudo de outro, ou que foi intitulado enquanto nobre pelo outro, e trata o outro como um superior. Eles inclusive ajoelhavam, existiam gestos de homenagens, de beijar a mão, tá? Existia realmente laços simbólicos, reforços simbólicos dessa autoridade, dessa hierarquia. Os vassalos geralmente enviavam presentes, tá? E agiam, de fato, eles tinham que demonstrar simbolicamente essa condição de respeito e da autoridade em relação ao seu suzerano. Um vassalo de um suzerano pode ser suzerano de outra pessoa? Parece confuso, mas pode sim. O que significa isso? Alguém tinha muita terra, deu um pedaço dessas terras para alguém, fez desse alguém o seu vassalo. Então vamos pensar em pessoa A, pessoa B. Essa pessoa B pode pegar essas propriedades e entregar uma parte delas para uma pessoa C e para uma pessoa D? Pode. Essa pessoa C e D, portanto, são vassalos da B, que por sua vez é vassala da A. Tá bom? Então uma pessoa ela não é suzerana ou vassala simplesmente. Ela é suzerana ou vassala em cada relação. Então se alguém me deu uma terra, esse alguém é meu suzerano. Se eu peguei um pedaço dessa terra e dei para alguém, eu sou o suzerano desse alguém. Beleza? Dá para entender, né? É relativamente simples, porque a sociedade se ruralizou, se simplificou, tá? E a gente vai passar em torno de 5 séculos, mais ou menos, do século V ao século X, com uma certa estabilidade. Óbvio que aqui a gente está fazendo uma simplificação didática, tá? Essa é a versão para as escolas. Óbvio que as coisas sempre são mais complexas do que isso, mas a princípio é esse o formato que cabe aqui nesse nosso debate escolar, tá bom? Eu vou fazer outros materiais aí para complementar, existem alguns detalhes aí, algumas curiosidades em relação a esse fenômeno. Vou passar também aí onde está cada um desses conteúdos nas apostilas, tá? Os textos que são importantes, os exercícios que são importantes de serem feitos, para que a gente possa continuar esse debate, beleza? Porque a Idade Média, porque o que vinha antes, do começo das civilizações, na Mesopotâmia, no Egito, desenvolvimento da civilização grega, das diversas civilizações mesopotâmicas, Império Persa, o Alexandre o Grande, tudo isso está dentro da Idade Antiga, aí
domínio de Roma, a crise de Roma, na queda do último imperador romano, se marca aí o começo da Idade Média. A gente vai entender mais tarde, quando a gente estudar o Renascimento, que esses renascentistas se consideraram diferentes dos medievais e por isso chamaram-se a si mesmos de modernos. Nós somos modernos, existem os antigos, que são a referência dos modernos, e a Idade Média é o que está no meio, por isso, média, beleza? Que foi interpretado durante muito tempo como uma crise, como uma decadência da civilização, tá? Lembrando então, entre os nobres, pactos suzerano-vassálicos. Dentro de uma lógica regional de poderes, cada um manda no seu próprio feudo, mas eles se respeitam. Alguns elementos dessa relação, um dos principais elementos dessa relação, além das homenagens, etc., é militar. Por quê? Nenhum deles tinha um exército fixo, permanente. Então, se alguém invade um feudo, esses senhores nobres contam com o apoio dos outros nobres para defender. Então, se um feudo de um vassalo é invadido, o seu suzerano vai juntar tropas aí entre os seus senhores e vai mobilizar para conseguir combater essa invasão. E a mesma coisa, se alguém invade a terra de um suzerano, o vassalo realmente tem que juntar as tropas e ir lá combater. Por que essa noção de nobreza e de militar se mistura? Por que eles eram cavaleiros? Porque eles eram as únicas pessoas capazes de ter cavalos e armamentos, armaduras, lanças, espadas. Então essa elite política também é a elite militar. O grande elemento do pacto, da lealdade que eles devem uns aos outros é militar. Beleza? De novo, então, relação suzerano-vassálica entre os nobres, lealdade, um pacto de reciprocidade aí no que diz respeito à militaridade, a lógica bélica, a lógica da guerra. Todos eles com trabalhadores camponeses nos entornos, nos lotes servis, tá? Nas terras camponesas, nas terras servis. E lembrando sempre da importância da Igreja Católica, que fazia parte aí da nobilitação. Quando alguém ia se tornar um nobre, existia a presença de um sacerdote, de um membro da igreja, para confirmar esse laço aí, para legitimar esses poderes, tá? Existia um ritual, essa coisa de ajoelhar, de beijar a mão. Eram rituais simbólicos dentro de uma lógica religiosa, que tinha aí uma grande influência cultural e também política, aí pela influência que esses senhores religiosos tinham sobre os senhores políticos. Beleza? É bastante coisa para falar de uma vez só, isso seria conteúdo para mais de uma aula, tá? A gente teria aí aulas separadas sobre cada um desses conteúdos, mas a gente tira dúvidas aí, eventuais dúvidas e comentários que tiver, é só entrar em contato, vocês sabem como é que é, tá bom? A princípio é isso, a gente vai se falando.